trocação ela pode estar acontecendo, tá, em qualquer lugar, entre os níveis de preço, entre suportes e resistências. E é isso que eu olho, vamos dizer, ou olhava, né, quando operava com foco mais em scalping, com foco enquanto o mercado tinha bastante lote em cada nível de preço, que eu acho que esse tipo de leitura de trocação é mais, vamos dizer, te gera mais oportunidades. Então, o onde é muito importante, onde aquilo está acontecendo, no suporte ou resistência, tem que tomar cuidado para você não estar caindo no erro desse vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, da dificuldade da união entre as duas técnicas. Ou essa trocação pode estar acontecendo no meio do caminho, e aí ok, você não está incorrendo esse erro, tá? Mas é importante saber aonde essa trocação pode estar acontecendo. Terceiro ponto do vídeo, né, acho que é um dos mais importantes. Quais são os critérios que você usa para avaliar? Quem fez cursos antigos meus, quando eu estava na outra encarnação, né, quando eu falo outra encarnação, quando eu era sócio da Scalper, tá? Eu ensinava, tá, também, né, alguma série de perguntas, né, que você colocava na cabeça, tá, para tentar ler fluxo, que funciona perfeitamente para mercados que tem bastante lote em cada nível de preço. Se estão tomando, se estão batendo, quantos lotes, quão rápido, né, se a agressão é integral, parcial, sei lá, que hoje é praticamente impossível, que quase tudo, quando vem de uma vez, corrói a fila inteira, né, difícil olhar. Quão rápido vai para o próximo nível de preço, quem foi a parte agressora, que tipo de grupo parece que é a parte passiva da coisa. Tá? Basicamente isso, com algumas nuances um pouco além. Tá? Então, essa forma de ler mercado, né, na trocação, te ajuda a ter sensibilidade. Porque o mercado vem num pace, vem num ritmo ali de consumo de liquidez e por aí vai. Quando ele encontra contraparte, aquilo muda. Tá? Aquilo muda. Aquilo ou começa a ter, o mercado vinha com agressões de compra, ou a briga vem com agressões de compra intercalada com agressões de venda e o mercado fica louco, trocando lote, ou o mercado vem com agressões de compra e começa a encontrar absorção na venda, independente se é iceberg, não importa, mas começa a ter lote passivo, tá? Ou essa briga fica um pouco mais em faixa, fica mais difícil de ler porque ela não está no nível de preço, que eu arrisco dizer que hoje praticamente as brigas são em faixas, elas não são em níveis de preço mais. E isso é uma das coisas que dificultou demais esse tipo de leitura de scalping, um dos motivos que me fez também, tá? Não é esse motivo, mas vamos dizer, a consequência de toda uma mudança que aconteceu, um dos motivos que fez o mercado piorar risco-retorno para aquela leitura, né, de quem tinha stop muito curto no dólar e tal, e eu saí do day trade por um tempo, depois quando eu voltei no índice, foi onde eu achei risco-retorno um pouco melhor. A sensibilidade ali de qual o nível de agressão, tempo e volume, qual que é o nível de contraparte, né, da contraparte segurando, ou via agressiva, ou via renovação de fila, também lote, né, volume, né, lote e tempo, sensibilidade de quão rápido aquilo renova, na agressão também, quando a agressão vem, quão rápido ela volta a acontecer depois que ela achou contraparte, ou o mercado, dá uma sentida, a compra vai lá e dá uma sentida, diminui ritmo, quão fácil o mercado flui contra os primeiros níveis de preço onde começou a aparecer a contraparte, onde começou a aparecer a briga. Cara, tudo isso. E contexto. Contexto, cada um, né, que nem bom senso, né, cada um tem o teu. Né? Não dá para dizer que contexto é uma coisa. Tá? Tem várias formas de olhar contexto. Para mim, uma das grandes formas de olhar contexto hoje é, assim, claro, a janela de horário do dia, tem uma ciclicalidade dentro do dia, padrão, média para alguns ativos, mas só isso é muito pouco. Tá? Mas basicamente também a distância em que o preço está em relação ao que o modelo diz para ele estar, em relação ao preço justo. Tá? Isso me ajuda, como em outras coisas, a contextualizar onde aquilo está acontecendo. E aí que tá, acho que é o que você queria ouvir, né? Como é que usa essa trocação de lote? Tá. Especialmente para quem faz scalping, que ainda está, ou ainda, né, você entrou no mercado há pouco tempo, talvez, né, que está nessa guerra que eu tive por muitos anos, que para mim eu acho que ficou difícil, mas não impossível, ficou difícil para mim, tá? Mas nem tentei voltar para essa guerra depois. Tá? Scalping em ativos com relativamente mais lotes em cada nível de preço. Dólar, algumas opções baratinhas, abaixo de 15 centavos, que perderam muito liquidez, tá? E algumas ações baratas também, que tem bastante lote em cada nível de preço, que demora para poder virar. Né? Que ainda você consegue perceber um consumo progressivo de liquidez por nível de preço. Ou seja, o pingo é pesado. Tá? Demora para poder virar o tique. E alguns contratos de DI também, de taxa de juros. Também, tá? Eu acho que nesses mercados, quando entra, né, sendo muito resumido aqui, né, quando entra trocação de fato, eu gosto muito de tratar o mercado com zonas de aceitação e zonas de rejeição. Então, quando o mercado ele vem tomando e subindo, e aí ele
pô, é difícil pegar a ida, vamos dizer assim, né? Você está ali acompanhando o mercado. E aí você vai esperar acontecer alguma coisa para eventualmente pegar uma paradinha, uma volta, para poder pegar uma venda depois de um movimento de alta. Tem alguns sinais ali que você vai querer ver, a compra diminuindo o ritmo e por aí vai, tal. Quando o mercado bate num nível de preço e ele rejeita aquele preço, ele volta muito rápido. Tá? Ele, sei lá, foi do 1 para o 9, do 9 voltou para o 6, para o 6, ou para o 5. Ele bateu no 9 e voltou muito rápido. Tá? Quem me falou desse conceito, talvez não com tanta clareza, tá? Foi um cara que eu respeito muito e que, putz, ele falou, cara, tá muito fácil, o mercado tá aceitando o preço. E é difícil você vender quando o mercado está aceitando o preço. Significa o quê? O mercado vai do 1 para o 9 e no 9 ele fica confortável, ele começa a trocar muito lote no 9. Opa! Não é esse tipo de operação que eu quero fazer a venda no 9. Eu não quero ver quem ganhou a briga no 9. Eu quero ver que no 9, na origem, acontece alguma coisa e eu vendo a 9, ou, porque rodou a fila, ou a 8,5, e na hora, muito rápido, ele vem para o 6. Eu não quero apostar na briga. Eu quero um sinal de que o mercado está rejeitando o preço no 9 porque eu estou vendendo a 9 porque eu acho que o mercado exagerou no 9. Eu estou dizendo aqui de maneira muito por fora, muito, não dizer, só de maneira conceitual. É muito difícil de você pegar o que eu estou falando aqui, importar e olhar para a tela sem ter mínima noção de scalping, sem ter tipo, um pouco mais de experiência no que eu estou falando. Mas tenta entender essa noção de aceitação e rejeição de preço. Quando você quer ir contra o mercado, no scalping, você está querendo ir contra o mercado porque na origem o mercado está rejeitando aquele preço. O mercado, por algum motivo, ele exagerou preço no curto prazo e aí, sei lá quem que vai fechar, se é outro institucional que vai fechar essa volta, se é esse vácuo de liquidez ou qualquer coisa que você queira chamar, ou que de fato esteja acontecendo, ou se é um HFT, provavelmente hoje um HFT, que vai, 9 não é correto, em termos microestruturais aqui, putz, o mercado exagerou, né? O mercado veio comprando muito e, pô, o mais correto aqui seria ele estar no 6, tá? No 6, tá? Não é trivial fazer essa avaliação, tá? Eu não sei fazer essa avaliação. O meu cálculo de preço justo ele é mais médio, ele é mais, vamos dizer, ele é mais longo do que esse cálculo de preço justo que o HFT faz, tá? Mas a gente consegue perceber que o mercado exagerou, tá? Quando você cria banco de dados mental e vai olhando muito, fala, cara, o mercado foi muito rápido, o mercado gastou X lotes para andar X pontos. Essa é uma das referências que eu tenho na cabeça. X lotes de agressão para andar X pontos. Estou entregando muita coisa, tá? Aqui. Então vamos lá, essa questão para scalp. E quando o mercado começa a trocar muito lote, geralmente é quando eu me perdia. É quando a galera se perdia. Quando o mercado começa a ter muita compra nessa faixa do 7 ao 9, muita compra e também muita venda, que você quer apostar em qual é o cavalo que vai ganhar se é a compra ou a venda, sinceramente, eu não sei fazer isso. Talvez tenha. Eu não sei fazer isso. Então, se a tua ideia é quem ganha a trocação de uma faixa, cara, não sei. O risco-retorno disso, para mim, não é bom. Porque o teu stop não é curto, o stop não é tão curto quanto eu acho que você tem a ganhar, né? E de novo, se fosse há 10, 12 anos atrás, talvez tivesse uma saída um pouco melhor para isso, para quem é o ganhador da trocação. Hoje, com o HFT propositalmente criando uma faixa, criando não diria que é artificial. Artificial é, porque ele cria esse movimento. Mas de fato ele acontece. Você peita ele pra você ver. O movimento acontece. Então artificial parece que você consegue peitar e ganhar dinheiro. Cara, você não consegue peitar o HFT hoje. Mesmo que você tenha muita bala, você não consegue, porque não é um cara. São alguns fazendo coisas parecidas. Então eles criam ondas, e são ondas grandes. Tá? Então, eu acho que o risco-retorno não é tão bom, cara, né? Desse tipo de adivinhação. Tá? Como é que usa também dentro do... Né, primeiro essa linha do scalping, acho que você tem que pegar um ativo que tem bastante lote em cada nível de preço, e aí sim usar essa abordagem, mas sempre pensando na aceitação e rejeição. Você também tem essa questão de olhar no suporte e resistência, essa briga, que eu não sei fazer, né, sendo muito transparente aqui. E você tem um negócio que eu já falei algumas vezes, que funciona bastante também, que é absorção a preços piorados. Tá? Mas aí acho que é tema para outro vídeo, que eu já falei algumas vezes o que é, funciona bastante em ações, algumas vezes no índice, e dólar eu não tenho olhado com esse olhar microestrutural para dizer que isso tem funcionado no dólar, mas funcionava lá atrás quando era um fluxo muito violento, e aqui entrava pontualmente no mês. Que era um cara precisando comprar ou vender muito, cara, né? E não era day trade, né? Era um cara geralmente head de empresa, que a gente só ficava sabendo depois, né? X empresa
fez hedge, quando saiu o balanço, aí você associava que aquilo pudesse ter sido a hedge dela feito X dias atrás. Ou entrou dinheiro no país, um cara lembra de dinheiro no país, ou saiu, só fica sabendo depois, mas fala, naquele dia provavelmente foi isso aqui. Tá? Mas você reconhece que aquilo é muito atípico. Tá? E absorção a preços piorados. Isso funciona bem. Tá? E aí você pode dizer que é uma trocação, tá? Mas dentro de um contexto do que você olha, você consegue tirar proveito daquilo, porque é uma trocação que acontece, você está identificando o que está por trás daquilo, por isso que pode funcionar. Por último, aqui por fim, antes de acabar o vídeo, eu queria falar de novo de um tema que eu já tratei em outros vídeos, que é a questão da confirmação, cara. Quando você vai operar nesse nível, especialmente no scalping, e muitas pessoas têm o viés analítico, que é, eu quero um sinal muito claro, ou seja, eu quero ver para crer, eu quero uma confirmação de que o mercado, que o comprador está ganhando a briga, ou que o vendedor está ganhando a briga para embarcar junto com ele. Quem opera scalping não tem essa confirmação. Você vai operar quase que com informação incompleta, no escuro. Quando você quer pegar essas viradas de preço, o mercado está caindo, e na viradinha ali, você quer pegar essa faca para poder tomar. Só que, de novo, você não vai querer achar a mínima do dia, você não vai querer fazer isso 10, 15, 30 pontos no dólar, ou 200, 300, 500 pontos no índice. Você vai pegar pequenas viradas, você vai pegar dentro de uma frequência de mercado do que ele anda. É pouco. Pegar essas micro viradas no scalping são movimentos curtos. E você não vai ter essa confirmação do ver para crer. Então o mercado está ali brigando do 7 para o 9 e, então se o mercado for do 7 por 12 lá para cima, ou seja, subir 5 pontos, confirmou que a compra ganhou, aí eu vou tomar. Cara, o mercado acabou de andar 5 pontos. Se você vai ter stop curto, o mercado provavelmente pode ter um balanço muito forte para te tirar e depois ele até pode subir, mas por outro motivo, não porque o ganhador daquilo que você definiu briga, que era do 7 ou 9, ganhou. Entende? Não dá para associar tudo à briga de intraday. Tá? Então, a moral da história aqui é que você tem que entender um pouco a mais, cara, né? Um passo a mais para fazer isso. Dá para começar setupizado? Dá. Dá para começar só olhando a absorção a preços piorados em ações? Dá. Né? Você não vai olhar todo o resto, vai passar um monte de oportunidade na tua frente que você não vai enxergar, mas pelo menos você vai olhar coisas que fazem sentido e que você entende por que aquilo está acontecendo. Pelo menos um. Você vai começar meio setupizado e depois vai tentando ler mercado. Ler mercado e deixar o mercado e te dando outras oportunidades que você não enxerga. É o mais normal. Mas, cara, cuidado com generalizações, que tudo é briga, tudo é day trade, que sempre tem um ganhador e que sempre dá para identificar esse lado ganhador. Tá? E lembrando que, quanto mais confirmação você tem de que a compra ou a venda vai ganhar, mais caro ou barato você está pagando ou vendendo para poder entrar naquele trade. E provavelmente mais fácil você está de tomar uma pernada contra de uma onda normal de HFT que não muda absolutamente nada a direção ou a tendência do dia. Tá? Espero que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, clica no curtir. E o que eu sempre peço de verdade, para deixar um comentário aqui embaixo falando, né, alguma coisa associada a esse vídeo ou qualquer outra coisa, né, ou tá pedindo sugestão de tema para o próximo. Beleza? Abraço, boa semana.